Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula aí de Excel, tá? Antes de mais nada, não deixa de dar a sua curtida, não deixa de seguir o canal, tá? Para você não perder aí nenhuma aula de Excel, nenhuma novidade. E aqui a gente ensina no detalhe, a gente não tem enrolação, não tem esse blá blá blá, né? Então aqui a gente já vai direto no conceito, a fim de passar a melhor informação e a qualidade da informação em relação ao Excel, tá joia? O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai falar um pouco aí de tabela dinâmica, tá? O que é a tabela dinâmica? É um recurso do Excel que a gente consegue otimizar diversas tabelas sem precisar ficar somando na unha, verificando item a item. É uma maneira muito prática de você gerenciar números e ter uma visibilidade muito rápida em relação ao seu resultado, tá? O exemplo que a gente vai aplicar agora é em relação a alguns produtos, na verdade alguns números de faturamento relacionado aos estados do Brasil. Tá? Eu tenho aqui um número fictício em relação a alguns faturamentos de alguns estados. Tá? Imagine que isso aqui seja uma empresa e que tenha vendedores que vendam em todos os estados do país. Tá joia? Então, o que a tabela dinâmica vai te ajudar? Ela vai conseguir consolidar as suas vendas por região, tá? Entenda o seguinte, nós temos aqui nessa grande tabela diversas ocorrências de faturamento. Entenda que isso aqui é o estado, isso aqui é o cliente, isso aqui é valor. Tá? Então, note que tem várias repetições de Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amapá, Amazonas, enfim, diversos estados. Então, a ideia é o quê? Eu poder ver de uma maneira macro quanto cada estado faturou. Se eu tivesse que fazer essa operação manual, ia ficar extremamente complicado, porque eu teria que contar aqui Bahia, somar, fazer uma conta à parte, depois guardar essa informação, somar, eu somo Bahia agora, não, eu somo Rio Grande do Norte. Então eu teria que fazer uma operação extremamente complexa e correndo um grande risco de errar, tá? Então, o que serve a tabela dinâmica? Você consegue pegar esse grupo de informações e otimizar, e para você ter uma facilidade e uma rapidez no teu resultado, tá? Vocês vão ver como é simples utilizar a tabela dinâmica, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu intervalo, tá? Então, eu seleciono o meu intervalo, tá? O importante, tabela dinâmica, toda coluna, na verdade toda linha, isso depende da ótica que você está vendo. Então, note aqui, eu tenho a coluna estados, tá? Então, para que eu consiga montar uma tabela dinâmica, eu tenho que dar um título para esta coluna. Então, considera que eu vou considerar que esse daqui seja o meu intervalo, tá? Então, lá em cima, obrigatoriamente eu tenho que dar um título para essa coluna, tá? Porque senão eu não consigo gerar uma tabela dinâmica. Isso aí não existe uma explicação específica, é um conceito, é uma exigência que o Excel faz. Ou seja, então para essa coluna aqui é estado, eu vou denominar estado. Para essa coluna aqui que é cliente, eu vou denominar cliente. E aqui é valor, é valor. Isso poderia ser quantidade de peças, poderia ser frequência de alunos na escola, poderia ser a quantidade em peças de vendas, poderia ser N situações. Neste caso, estamos tratando de estado, cliente e venda, que é o meu objetivo simples para vocês entenderem como é que funciona uma tabela dinâmica, tá? Então vamos lá, eu vou circular aqui o intervalo, tá? Circulo o intervalo, venho aqui na opção inserir e venho aqui tabela dinâmica, tá? Percebe-se que ele te dá esta condição, criar tabela dinâmica, tá? Nada mais é selecionar intervalo, tá? Selecionamos o intervalo, eu dou um OK. Pronto,
ele apareceu, ele na verdade criou uma outra planilha ao lado, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele agrupou os dados, tá? Logo, ele te traz esse campo dinâmico. O que acontece? Aqui eu consigo trabalhar as informações em cada setor. Então vamos lá. Eu tenho aqui filtro, eu tenho coluna, eu tenho linhas, eu tenho valor, tá? O que eu desejo ver? O que a gente precisa começar a pensar na tabela dinâmica. O que você deseja ver no teu relatório? Qual que é o seu objetivo no teu relatório? No meu caso, é o que? Eu gostaria de ver uma tabela que contemplasse estado e contemplasse valor, tá? O cliente nessa situação, para mim, nessa minha dinâmica, não é o relevante. Mas poderíamos tentar montar uma tabela também com a condição cliente e valor, tá? Então, o que eu vou fazer? Note que eu vou jogar aqui em linha, porque eu quero que a informação estado ele esteja subsequente em cada linha. Veja só, tá vendo? Então, todos os estados aqui eles foram segregados. Aqui tinha algumas informações de 1,25, desconsidera essas informações que provavelmente é alguma sujeira que tenha na planilha, tá? Ou seja, ao invés de me aparecer aqui Bahia, 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 Bahia várias vezes, ele me aparece uma vez só, tá vendo? Acre, ao invés de aparecer diversas vezes, não, ele me aparece uma vez só. Logo, eu sintetizo essa informação do meu dado bruto e começo já a ter um dado lapidado, tá? Ou seja, entenda que tudo que eu quero mandar para a linha, obviamente vai aparecer na linha, tá? Tá vendo essa condição aqui, valor? Note que ele tem um sinalzinho de mais, tá? O que isso quer dizer? Normalmente, nesse quadrante, a gente inclui valor. O valor seja peça, seja monetário, seja dólar, seja real. Via de regra e via de prática, esta coluna aqui é onde concentra o valor, tá? Então, por que valor? Porque o Excel é basicamente um software para você trabalhar com números, né? Para você otimizar. A característica dele é em função de números. Então, não seria inteligente não ter dentro dessa sintetização uma parte de valor, tá? Então, o que eu fiz aqui? Sintetizei as condições de estado e agora eu vou somar valor, tá? Olha, tá vendo? Ó? Eu vou formatar aqui, tá? Tá vendo que ele tá numa formatação não muito bacana. Formatar célula moeda, tá? Aqui só para ficar visivelmente agradável, tá? Então, note que para o estado Acre, nesta composição total, representou 188.580. Alagoas, 1.498. Amapá, 18.757, tá? Então, ao invés de eu ir aqui, separar o estado, somar de uma maneira paralela e fazer isso sucessivamente, não. A tabela dinâmica já fez para mim. Eu concentrei essa informação, selecionei, criei uma tabela dinâmica, lembrando que cada coluna deve ter uma categoria. Eu tenho que atribuir um rótulo para aquela coluna, isso indo para a linguagem do Excel. Gerando essa tabela dinâmica, o que vai acontecer? Eu consigo trabalhar de diversas formas, tá? Imagina que eu consigo, eu não quero mais estado, eu quero saber, eu tenho 50 mil clientes, eu quero saber, e esses clientes compram lá 3, 4, 5 vezes no ano, ou compra 4, 5 vezes no mês. Eu tenho um relatório que está totalmente despreparado, eu não tenho essa informação sintetizada. O que acontece? Eu posso trabalhar também, tá? Então eu venho aqui, olha que interessante, eu troquei o nome
Na verdade, eu troquei a linha, qual que é a informação que eu desejo na linha. Neste caso, eu troquei por cliente, tá? Então, o que que eu fiz? Eu sintetizei e agora eu consigo entender qual cliente faturou em um determinado período, tá? De uma maneira sintetizada, tá? Por exemplo, a Alessandra poderia aqui aparecer para mim 50 vezes e eu não conseguiria achar, mas agora eu consigo, tá? O que que eu consigo fazer? Imagina que, bom, eu quero o cliente, eu quero o valor e eu quero saber de onde vem, que estado vem esse cliente. Eu posso colocar aqui. Olha que interessante. Lembrando que tinha algumas sujeiras nesta planilha que não vai comprometer nada, tá? Se eu ir aqui, provavelmente deve ter algum estado que está aqui com o número 1, tá? Ó, tá vendo? Ó, eu tenho duas, não é bem uma sujeira, é que faz parte da planilha, né? Se eu chegar aqui e excluir, eu vou excluir essas informações, tá? Pronto, excluí tudo. Tá? Foi até bom acontecer isso, que eu consigo replicar uma ação que é importante dentro da tabela dinâmica. Imagine o seguinte, eu tenho essa tabela, tá? Eu posso criar essa tabela e deixá-la como minha base no meu arquivo. Imagina que em algum momento eu necessito excluir. Eu tenho que excluir alguma coisa, que de fato foi aquela condição 1 e 25. Eu não excluí, porém a mesma continua aqui. Por quê? Ela é uma tabela dinâmica, mas ela é semi-automática, tá? O que é que acontece? Tem um campo aqui, você vem aqui, análise da tabela dinâmica, tá? Tem esse botão aqui chamado atualizar. Se eu apertar o botãozinho aqui, atualizar, qualquer ação que eu fizer na minha base, entenda que isso é uma base de informação que ela está gerando uma outra informação, que é essa aqui. Se eu apagar alguma informação dessa base, e de fato, se isso acontecer, eu preciso atualizar, porque pode ser que a informação que está aqui não representa mais o que está aqui. Então, esse botão vem para isso. Então, é só eu clicar aqui, atualizar. O que aconteceu? Sumiu. Sumiu 1, sumiu 25. Então, com essa condição, o que acontece? Eu consigo tirar, eu consigo atualizar, eu consigo vir aqui e atualizar literalmente e trazer uma informação atualizada na minha base, tá? Então, a princípio, o que a gente fez aqui? A gente criou uma dinâmica simples, sintetizamos uma informação, consideramos o valor de uma maneira sintetizada, não repetitiva como estava na base, e me deu uma visibilidade total do que eu estou fazendo e neste caso, uma numeração sintetizada de uma determinada ação, seja, por exemplo, o faturamento pelo estado ou o faturamento pelo cliente. Então, basicamente é isso, pessoal. Mais para frente vai ter aí mais exercício de tabela dinâmica. Eu vou criar algumas outras planilhas aí para a gente falar de contagem, a gente falar de média, falar de até gráficos, que a gente consegue fazer gráficos dinâmicos, que eu consigo atualizar uma informação, eu consigo atualizar tudo de uma vez e assim até construir um dashboard, tá? Que hoje é muito cobrado aí nas empresas. Tá joia, pessoal? Então espero que você tenham gostado. Deixa o like aí, faça algum comentário, sugestão de aula também. E vamos que vamos, tá joia? Forte abraço.